Bom dia a todos e a todas. Mais um vídeo aqui na nossa playlist Literatura e Psicanálise. Hoje nós vamos abordar o romance Crime e Castigo de Dostoiévski, né? Talvez a obra mais importante da literatura ocidental. A gente conhece muito pouco da literatura oriental, mas é bom frisar que, como conhecemos mais a literatura ocidental, é bom frisarmos que ele é talvez a obra magna da literatura ocidental, escrito por Dostoiévski, escritor russo do século XIX, e talvez o homem que criou a literatura que a gente pode chamar de literatura psicológica, né? Literatura intimista, né? Por que não dizer existencialista. Nessa obra nós temos uma figura importante, interessante, que é o Raskolnikov. Raskolnikov, ele bota na cabeça que precisa salvar a humanidade matando a Aliona Ivanovna, né, que é uma usurária. Então ele diz, se eu matá-la, estarei fazendo uma ação maravilhosa pela humanidade. Ele achava que todos os grandes homens precisavam fazer uma grande obra. Ele tinha uma tese de que os grandes homens precisavam matar para poder tornarem-se grandes e fazer alguma coisa pela humanidade. Ele cita, então, vários indivíduos que durante a história perpetraram chacinas e etc. E ele resolve, então, matar Aliona Ivanovna, porque ela era uma usurária e, além do mais, ela fazia sofrer a irmã caçula dela de 30 anos, que trabalhava numa lojinha lá, né? Então, isso aí tudo baseado naquela ideia de que Deus estava morto, porque no século XIX resolveram matar Deus, né? Resolveram destruir a figura de Deus a partir digamos, momento áureo da ciência, da filosofia e, por que não dizer, da psicologia. Então, mataram-se Deus e o próprio Dostoiévski, no seu romance Os Irmãos Karamazov, vai dizer, né, que se Deus não existe, então tudo é permitido, né? O Belchior, então, na década de 70, vai continuar e vai dizer: até beijar você no escuro do cinema quando ninguém nos vê. Então nós temos aí uma relação interessante, um diálogo entre a música do Belchior e, claro, né, o que o Dostoiévski disse lá nos Irmãos Karamazov. Claro que essa ideia perpétua toda a obra magna de Dostoiévski, entre elas Crime e Castigo. Então, o Raskolnikov mata a usurária, mata a Ivanovna, e a irmã dela entra no momento e ele então tem também que matá-la, né? Então fica aquela ideia toda, o romance todo vai passar, vai ser conduzido nessa tensão que ele próprio causa a si mesmo, punindo-se, né? Porque a partir daquele momento em que ele perpetra aquele duplo homicídio, ele passa a se culpar, ele passa a se punir. E parece-nos que a todo momento ele quer se entregar. Além dessa personagem central, existem as personagens periféricas, a mãe de Raskolnikov, a irmã, a quem ele ama muito, mas que ele acaba deixando por conta da sua ação, digamos, humanitária. Ele então procura se livrar delas, e o Razumik, que é o seu amigo, acaba praticamente assumindo depois a condição de filho das duas. E o certo é que durante toda a obra da extensão, obra muito longa, a gente vai ver o Raskolnikov com essa sua tristeza, sua angústia, essa sua solidão. Ele se mistura com a multidão, mesmo assim ele continua isolado. E há personagens diversas. Eu costumo dizer que o Crime e Castigo é um romance de personagens, né? Um romance de personagens. Nós vamos ter o Marmeladov, né? Que é um ex-funcionário do governo, né? do czar, que é alcoólatra. Vamos ter a família dele, né? A Katerina Ivanovna, né? Também, que pena muito por conta disso. Tem os filhinhos dele, então toda uma densidade muito grande, tá? O certo é que o Raskolnikov vai padecer sua vida inteira, vai padecer todo aquele tempo até ele se entregar. E aí onde é que entra aqui a psicanálise? A psicanálise vai entrar no momento em que nós só temos uma definição de Freud muito bacana, chamada amor inibido na meta, né? Amor inibido na meta. O Freud vai dizer o seguinte, que uma pequena minoria
ele está sempre colocando em questão colocando em evidência aquela questão do sexo, né? Do sexo, do amor genital, digamos assim, combatido por Jung. Inclusive coloca-se muito, tem um livro chamado Análise dos Sonhos, que confronta Freud com Jung, ou Jung com Freud, e claro que nesse caso procura-se enaltecer a figura de Jung, criticando Freud pela sua suposta obsessão pelo sexo. Mas o Freud ele vai analisar essa questão sexual e vai concluir que que o elemento mais importante do indivíduo, na verdade, é o amor, né? É o objeto, digamos assim, de amação. Claro que envolve o amor, a questão do amor genital. E a crítica feita a Freud não encontra muito alicerce, porque quando você abre uma biblioteca inteira, você vai ver que 99% dos livros que estão ali tratam de relações amorosas, né? Toda a história da humanidade é contada a partir de relações amorosas, sejam homossexuais, heterossexuais, não importa. Isso aí está muito em evidência, essa questão do amor genital. E Freud traz uma definição muito bacana do chamado, inclusive ele diz o seguinte: nunca estamos mais desprotegidos entre o sofrimento do que quando amamos, nunca mais desamparadamente infelizes do que quando perdemos o objeto amado ou seu amor. Nesse livro, o mal-estar na sociedade. Por que a sociedade não está tão angustiada? Então ele vai nesse artigo, nesse ensaio, Freud vai desvendar esse mal-estar na sociedade, né? Por que a civilização, por que a sociedade ocidental anda tão triste, anda tão angustiada, e ele vai então concluir que isso é em função da arrogância, né? E também da natureza do indivíduo. Ele vai então concluir que a sociedade, de modo geral, é angustiada e que ele só vai encontrar prazer, né? Inclusive no livro O Princípio do Prazer ele vai falar sobre isso. A única forma de felicidade real, o momento mais sublime do indivíduo é o momento do prazer. E ele, nesse livro, ele vai cunhar o termo libido inibido na meta. Como é que funciona isso? Essa libido inibida, esse impulso sexual inibido na meta, né? Então ele diz que algumas pessoas, ele vai então reduzir esse número, uma pequena minoria, né? Minoria já é pequena e ele encolhe mais ainda, né? Essa minoria tem condições psicológicas, ele vai colocar aí a questão psicológica, de inibir esse impulso na meta. Ou seja, a meta do impulso sexual seria então a consecução do sexo genital. E alguns indivíduos, segundo ele, vai conter isso, né? Ele vai refrear isso e vai transformar vai mudar a meta. Ao invés da meta sexual, ele vai então utilizar a meta humanitária, digamos assim. Ele vai dar exemplo de São Francisco de Assis, segundo ele, né? São Francisco seria então o grande nome do indivíduo até aquele momento, né? Um indivíduo que conseguiu transformar esse amor, né, sexual, digamos assim, no amor realmente humano, né, no amor humano. Ele então vai dizer que isso é ternura, né, isso é amizade. Ele então vai dar outras denominações que não amor. Por isso ele vai dizer amor inibido na meta, ou seja, no caminho do impulso sexual, esse impulso vai ser inibido, vai ser retraído para outro lugar. A gente falou aqui no último vídeo sobre sublimação, inclusive está no nosso artigo, nosso TCC, é exatamente a respeito de sublimação. E aí, como é que ficaria essa diferença entre sublimação e o amor inibido na meta? A sublimação, normalmente ela vai em função da obra de arte, né? Então, o indivíduo sublima aquele impulso, aquele desejo exatamente para uma obra de arte. Nós já falamos aqui sobre Caetano Veloso e a sua tigresa, Caetano Veloso, o menino do Rio, né? Falamos aqui sobre essa questão da sublimação. Mas o impulso inibido na meta seria exatamente essa conversão para um trabalho humanitário. Então, se ele cita São Francisco, mas nós podemos citar aqui Chico Xavier, que durante 72 anos da sua existência dedicou-se unicamente ao povo, unicamente ao trabalho
de psicografia, o trabalho mediúnico, o trabalho de auxiliar as pessoas, o trabalho da caridade. Temos também Madre Teresa de Calcutá e muitos outros conseguiram transformar esse impulso, inibir esse impulso antes que ele chegasse ao seu real objetivo, transformando num trabalho humanitário. Mas, Alves, o que é que tem a ver aqui com romance, Crime e Castigo? O Raskolnikov matou a Liona Ivanovna, matou-a, ela e a irmã. E aí, onde é que nós entramos aqui? Nós entramos na figura de Sônia, que é a filha do Marmeladov, né, que é o alcoólatra. É uma menina muito nova, mas que teve que se prostituir para poder ajudar a família. Por isso ela teve que abandonar a família, não podia mais morar com a família, né? Um indivíduo asqueroso lá, mãe esposa da Ekaterina, que é a senhoria da família lá, tenta dar em cima da menina, digamos assim, ela não o quer, e ele então, como é que eu posso conviver num espaço com essa pessoa, né? No caso, a menina que se prostituiu, que caiu no erro, digamos assim, para poder alimentar, trazer algum dinheiro para casa. E ela então tem obrigada a morar sozinha, e ela visita a família de vez em quando. Quando Marmeladov conhece conhece Raskolnikov é um homem muito gentil, é muito bondoso ele. O pouco que ele conquista, o pouco dinheiro que ele tem, né? É interessante que ele mata a usurária para roubá-la, né? E ele então tem consigo uma trouxa com todas as joias dela, entretanto ele não faz uso desse elemento, né? desse instrumento do roubo. Mas ele é uma pessoa muito bondosa, ele sempre ajuda, ele fica sem nada, mas ele está ajudando o outro. E ele ajuda muito a família dela, a família do Marmeladov, né? Que morre, né? Vai morrer acidentado, um acidente de charrete, né? Bate nele, ele acaba morrendo. Depois a esposa dele vai morrer também. As crianças vão ficar ali. E tem uns personagens aí, muitas outras aí. Tem o Svidrigailov, que era um indivíduo que tentou seduzir a irmã de Raskolnikov. É um romance assim, impressionante, fantástico. Mas eu queria frisar aqui mesmo essa relação entre Raskolnikov e a Sônia, né? Porque eles passam a ter amor, eles não se apaixonam, porque a paixão parece algo meio violento. O amor não, o amor ele é mais terno. E o certo é que eles nutrem um amor muito bonito um pelo outro. Em nenhum momento ele vai discriminá-la pela sua opção, pela sua escolha. Tem um capítulo bacana demais, que a gente poderia chamar esse capítulo de o diálogo entre o assassino e a prostituta. Daria um excelente cordel. Ainda vou fazê-lo ainda, né? Vou ler mais uma vez, pela terceira vez, esse trecho, para transformá-lo em um cordel. O certo é que, nesse momento aí, não há uma acusação, mas há um diálogo muito bonito, em que ele não a incrimina e ela também não o incrimina, embora ela não saiba ainda o que ele fez, né? Depois é que ele vai contar realmente para ela, depois ele vai se entregar. E quando ele se entrega, ele vai para cumprir a pena dele lá trabalho forçado lá, né? Vai purgar o seu crime, vai ser castigado pelo crime que cometeu, e ela então não sai, e ela continua ao seu lado, inclusive levando carinho a ele onde ele está preso, levando carinho aos seus companheiros também, mas tudo muito terno, de uma forma muito amor. Podemos dizer que aí, nesse caso aí, nós temos um amor, um impulso inibido na meta, né? Era até aqui que nós queríamos chegar. Temos aí um impulso inibido na meta, porque o que há entre eles não é aquele amor carnal. Pode ser que esse amor carnal tenha se consumado depois que ele saiu da prisão, né? Depois que ele foi liberto, porque na verdade ele não ia passar a vida toda preso. E ela ficou esperando, ficou aguardando, tá? E Porfírio, que é o indivíduo responsável pela prisão dele, né? Desde sempre sabia que ele era o culpado,
mas não o prendia porque esperava que ele confessasse o crime. Confessando o crime, sua pena então seria abrandada. É realmente o que acontece. Então, todo o período que ele passa preso, Dunia, a Sônia, né? Dunia é a irmã do Raskolnikov. Sônia, que é a sua amante, né, entre aspas, né, não sai de perto dele. E mesmo antes, né, os dois, todo o diálogo que eles mantinham, todos os momentos que estiveram juntos, é apenas ternura, é apenas o impulso inibido na meta. Era essa a nossa fala de hoje. Agradecer aí todo mundo que deu uma olhadinha no nosso vídeo aí, certo? Um abraço, até o próximo vídeo sobre psicanálise e literatura.